Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos todos vocês ao nosso projeto Sobre a Rocha. Que você tenha uma oportunidade ímpar de se relacionar com Deus e conhecer mais a sua palavra e ser transformado. Nós vamos começar hoje com o Evangelho de São Mateus, o livro que abre o Novo Testamento. O livro provavelmente mais lido e mais comentado durante os primeiros séculos da Igreja Cristã. E hoje, nessa introdução, ou nessa visão panorâmica sobre o Evangelho de Mateus, eu quero responder a 3 perguntas. Nós vamos falar hoje sobre o autor, sobre a data da composição e sobre os destinatários desse evangelho tão precioso. Afinal de contas, quem é Mateus, o autor do primeiro evangelho? Os evangelhos não têm autoria definida, ou seja, eles não têm uma assinatura. Então, essa autoria foi uma discussão ocorrida no decorrer da história da igreja. Com relação ao primeiro evangelho, há um consenso entre os estudiosos que ele foi escrito por Mateus ou Levi, que era um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Um dos 12 que ficaram 3 anos ao lado de Jesus e presenciaram e viram e ouviram tudo que ele fez e tudo que ele falou. Mateus era um judeu da linhagem de Israel. E ele trabalhava cobrando impostos para Roma, para o Império Romano. Aqueles impostos que Roma cobrava de todos os seus súditos. E ele era um publicano, era o nome que se dava para os cobradores de impostos. Os publicanos, irmãos, eram considerados traidores. Eles tinham uma péssima reputação pelo seu próprio povo, o povo judeu. Não só por cobrar os impostos, daqueles que os oprimiam, mas também por praticarem a extorsão. Muitas vezes os publicanos cobravam mais do que era devido para Roma. No capítulo 9 do livro de Mateus, nós vemos aí o chamado de Mateus. É justamente esses que precisam de médico, como o próprio Jesus disse, que foram chamados por Jesus. Então ele estava sentado ali na coletoria, na cidade de Cafarnaum, ali na Galileia. Coletoria é o local onde se pagavam os impostos, quando Jesus se aproximou e disse simplesmente: Mateus, siga-me. Provavelmente Mateus já tinha ouvido falar sobre Jesus. E está escrito ali, irmãos, que ele obedeceu imediatamente. Ele se levantou, deixou tudo para trás e começou a seguir a Cristo. E pouco tempo depois ele se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. O nome Mateus significa presente ou dádiva de Deus. Segunda pergunta que eu quero responder hoje é: quando o livro foi escrito? Essa também é uma polêmica muito grande, Os livros, os evangelhos foram escritos há 2000 anos atrás, em condições muito precárias. Então fica difícil para os estudiosos definirem uma data precisa da sua composição. Mas, considerando que Mateus provavelmente ele usou o evangelho de Marcos como fonte para os seus escritos, então há um consenso de que ele tenha sido escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Ou seja, irmãos, cerca de 30 anos após a morte e a ressurreição de Jesus. Então essa é uma data mais ou menos precisa, mas considerando o tempo passado é mais que razoável essa diferença de data. E finalmente a terceira pergunta que nós vamos responder hoje, na nossa introdução, é: quem são os destinatários desse evangelho? Ou seja, para quem Mateus escreveu? Quem ele tinha em mente
à medida que ele ia escrevendo e redigindo o seu evangelho. Há praticamente consenso pela própria narrativa do evangelho que ele escreveu para os seus conterrâneos judeus. A intenção de Mateus foi demonstrar para os seus conterrâneos que Jesus é realmente o Messias prometido no Antigo Testamento. O Messias que eles estavam esperando há séculos. Mas mesmo falando especificamente aos judeus convertidos ou aos judeus ainda incrédulos, Mateus não deixa de ter uma visão universal do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho do Reino dos Céus. Jesus deixou isso bem claro durante o seu ministério público. A salvação não é apenas para os judeus, mas é para todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então hoje nós vamos ficar apenas nessas 3 perguntas e essas 3 respostas. Qualquer dúvida, escreva lá no nosso grupo, pergunte e se quiser fazer algum comentário adicional também fique à vontade. Um grande abraço, Deus te abençoe.